Olá pessoal, mais um vídeo aí no canal e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz esse cortador de isopor caseiro aí, baseado em um vídeo já existente aí no YouTube, porém com algumas mudanças. Então eu vou deixar o link do vídeo original aí na descrição do vídeo e vocês podem estar assistindo os dois vídeos, comparando um com o outro e fazendo o projeto de vocês aí da forma que vocês achar melhor. E eu vou deixar também aí na descrição do vídeo todo o material que eu usei para fazer esse cortador de isopor. Então é isso aí, se você já gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas. Se tiverem alguma dúvida sobre o passo a passo, deixa aí, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo vocês. Então vamos para o passo a passo. Vou encaixar os dois joelhos nos dois canos de 7,5 e no T, do jeito que está aí. Agora eu vou encaixar os dois de 20 e o de 9,5, do jeito que está aí. Agora eu vou deixar esse aqui em pé um pouquinho. E vou colocar esses dois joelhos nos outros dois pedaços de 7,5 e o T. Só que esse T fica para cima e o joelho para lá. E agora eu vou deitar esse aqui novamente e encaixar nesses dois joelhos. E agora eu vou pegar o pedaço de 18 centímetros, encaixo o joelho nele. E depois pego o pedaço de 9 centímetros, encaixo aqui. E agora é só pegar e encaixar o outro lado aqui do cano 18 aqui. Já adiantei aqui, colei as duas bandinhas da luva. Vocês pegam uma luva, corta ela no meio e colam uma banda aqui no meio e a outra aqui nessa metade. E também já adiantei e coloquei aqui uns pinozinhos, que no caso eu não vou usar cola, mas vocês podem estar usando cola. Mas eu não usei cola porque às vezes a cola seca rápido e às vezes a gente não consegue centralizar direito. Então usei esse aqui, que é esses nalha aqui de cortar grama. Eu coloco fogo em uma cabeça, aí aproximo uma chave de fenda assim, crio uma cabecinha. Aí pego o outro lado que não tem a cabeça, atravesso. E depois é só colocar fogo do outro lado também. E aperto com a chave de fenda e aí fica travado aqui. E eu coloquei em todos esses cantos aqui, ó. Aqui. Agora o próximo passo é fazer essa chapa aqui de PVC. Que eu vou deixar aí a foto aí com as medidas bem direitinho, como vocês fazem sem erro. Aí vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer ela direitinho com calma e depois volta a assistir o vídeo novamente. E depois dela pronta, eu vou encaixar ela aqui assim. Vou virar assim de cabeça para baixo. Vou deixar ela bem centralizadazinha. E aqui eu vou fazer uma marca mais ou menos que onde tem esses canos livres. Uma marca, um traço de um lado e um traço do outro. Vou fazer em todas essas partes que o cano tá livre, ó. Que é só para ter uma ideia de onde vai ser colado as presilhinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que vocês vão fazer elas. Vocês vão pegar umas tirinhas do próprio cano de PVC, e mais ou menos uns 8 milímetros de largura, e o comprimento é mais ou menos baseado nessas partes aqui, ó. Essas aqui são mais compridas, né? Daqui para chegar na luva, mais comprida, e essas aqui são mais curtas. Vou aquecer aqui com o isqueiro só o meio dessa. E agora que já tá molinha, eu vou encaixar aqui em cima da outra. E segurar assim, pressionando os dois cantos. Assim, ó. Aí ela vai ficar assim, ó. E essa parte aqui nós vamos colar aqui assim, ó. Nesse lugar onde a gente marcou, bem no meio. Se eu coloquei o tracinho aqui e aqui, eu colo ela bem no meio aqui. Sempre vendo se não vai ficar fora dessa cava aqui, né? Porque se ficar pra cá vai bater aqui, se ficar pra lá vai bater no joelho. Tem que ficar dentro desse vão aqui. E depois é só colar, e nas partes que for colado aqui dá uma lixadinha e cola com essa cola 793. Aqui só as partes retas, né? E o meio vai ficar o lugar de passar a fita. Já colei aqui todas as presilhas. E não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Eu coloquei
um pinguinho de cola aqui também, joguei bicarbonato nos cantinhos para segurar melhor. E agora eu vou encaixar no lugar e colocar essas braçadeiras de nylon aqui para estar prendendo ela. Já prendi aqui, ó, já coloquei todas as braçadeiras. Agora eu vou só cortar essas sobras aqui com alicate de corte. Pronto, já cortei as sobras aqui. Ficou perfeito, ficou bem firmezinho. Agora eu vou fazer um furo aqui nessa parte do T, um furo que encaixe esse botão de liga e desliga. Vou usar uma micro retífica, uma brocazinha de cortar ferro. Já furei aqui, ó, encaixe o botão. E já aproveitei e fiz os demais furos aqui, além desse aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui não vai ser preciso, eu fiz errado. Mas vai ser preciso um aqui atrás, que passe 2 fios. Aqui, nessa lateral, eu fiz 2 furinhos aqui que passe 2 fios também. Um num furo e um no outro. E aqui do outro lado, esses 3 furinhos aqui, que vai encaixar esse conectorzinho do plug da fonte. Depois vocês vão entender como é que vai ficar. E também um furinho aqui que passe um fio nesse terminal inferior aqui. Um furinho na lateral, que fique mais ou menos depois de a gente encaixar o tampão aqui, ele fique depois. E aqui, ó, esse retângulozinho aqui, mais ou menos uns 3 dedos daqui e uns 3 dedos daqui, faz um retângulo que encaixe o LED aqui, ó. O LED fica encaixadozinho assim, ó. Esse furo aqui eu fiz ele aqui agora, mas vocês só precisam fazer depois, quando encaixar esse tampão aqui com o parafuso. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então agora a gente já vai começar a fazer a parte elétrica. Vamos pegar o LED e o resistor. E aí vamos soldar o resistor aqui nessa perna maior do LED, que é a haste positiva. Vou deixar um esquema aí para vocês entenderem melhor. Quando o LED vem novo, aí é a perna maiorzinha, que no caso é o anodo. Essa daqui é o anodo, esse aqui é o catodo. Agora eu vou pegar 2 pedaços de fio, um com 11 centímetros e esse daqui com 19,5, e vou colar nesse conectorzinho aqui da fonte. Então esse pinozinho do meio aqui é o positivo, que é esse aqui que fica no fundo aqui, ó. Então aqui eu vou soldar o positivo. Nesse outro aqui, que é o que fica de lado, eu vou soldar o mais pequenininho, de 11 centímetros, que é o negativo. Já soldei aqui, ó, e agora eu vou encaixar, tá vendo aqui, ó, do jeito que eu disse que esse conector é encaixado aqui. Vão ficar aqui sobrando os dois. Vou riscar esse de preto aqui um pouquinho, para mim lembrar que esse aqui é o negativo. Agora vamos pegar o interruptor, ele nessa posição aqui, ó, um lugarzinho de desligar para cá. Aí vamos deixar ele nessa posição aqui, ó. Aí aqui, desse terminal da ponta aqui, nós vamos soldar um fio de 40 centímetros e outro fio de 12 centímetros. Só que esse de 40 fica para baixo e esse de 12 fica para frente assim, ó. Vamos soldar os dois assim. Já soldei aqui, ó. Agora eu vou colocar lá na estrutura. No caso, esse fio maior aqui vai entrar aqui, passar por esse cano para sair aqui. E esse fio menor vai sair aqui nesse buraco de baixo. Então eu vou encaixar aqui assim nessa posição. Já encaixei aqui, ó. O pequeno saiu aqui e o grande saiu lá em cima. Eu esqueci de falar para vocês que além dos furos que eu fiz esse aqui também na parte de cima. Depois vocês vão entender para que é. Agora eu vou pegar o LED com o resistor e vou soldar aqui nesse outro terminal do resistor esse fio pequeno que eu acabei de colocar no interruptor. Tem o grande e tem o pequeno. Esse pequeno eu vou colocar aqui no terminal, soldar no terminal do resistor. Já soldei aqui o resistor. E agora eu vou pegar outro fio de 20 centímetros
Vou soldar aqui nesse fio negativo que vem do conector pra cá, assim, que ele venha pra cá, que ele vai vir para esse cano aqui. Já soldei aqui os dois e agora eu vou soldar os dois juntos no outro terminal do LED aqui. Já soldei aqui, agora eu vou pegar o positivo, que é esse aqui, ó, o outro fio que sobrou aqui do conector, e vou passar ele aqui por dentro desse furo aqui para ir para o interruptor e soldar aqui nesse outro terminal aqui do conector que ficou desocupado. O fio que eu trouxe daqui, o positivo desse conector, vai soldar aqui nesse terminal que está desocupado do interruptor. Para ficar melhor, vocês podem puxar um pouquinho para fora o fio que foi para lá, para ficar aqui mais fora, para ficar dar melhor e soldar aqui. Já soldei aqui, agora eu vou só organizar, vou encaixar o interruptor aqui, vou pegar esse fio aqui, ó, e vou colocar aqui dentro, né, esse que está sobrando aqui, para sair aqui. Já saiu aqui, e vou dar um jeito aqui, dobrando os fios direitinho, para esse LED vir para aqui. Já organizei aqui, ó, prendi os fios aqui com as fitas dupla face. Eu vou pegar um conector desse aqui, tipo anel, colocar aqui nesse fio e imprensar. Afasta esse plásticozinho aqui, imprensa e depois traz esse plásticozinho de novo, de volta para cobrir. Agora eu vou pegar um tampão, já fiz um furo aqui, vou pegar um parafuso, colocar aqui por dentro, parafuso desse sextavado. Depois coloco uma argoela aqui e depois uma porca. Segura com a chave de fenda por dentro e aperta com alicate. Depois coloca mais duas argoelas e depois uma borboleta, assim, ó. Isso aqui era para ter colocado o anel aqui logo, mas já que eu não coloquei, nós vai precisar uma pecinha dessa aqui sem o anel. Então vamos fazer o mesmo procedimento com esse outro tampão, só que primeiro vamos colocar o parafuso aqui, ó, no anel, assim. Agora coloca aqui por dentro do tampão e faz aquele mesmo procedimento. Coloca uma argoela, uma porca, depois mais duas argoelas e uma borboleta. E agora é só pegar e encaixar o tampão todinho. Aí depois de estar encaixado aqui, é que vocês podem tirar aqui a borboleta e as blocos e fazer um furo aqui bem centralizado com esse finalzinho aqui da porca. Ou mais pra cá um pouquinho. Não, aqui mesmo nesse cantinho, que é onde o fio de níquel vai ficar preso aqui. Então embaixo aqui já está pronto, agora eu vou virar para o outro lado aqui. Eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Eu já prendi aqui o anel, conector tipo anel. Porém esse daqui não vai no tampão. Vamos colocar aqui o parafuso nele. Vou empurrar o fio para dentro e vou dar um jeito desse parafuso entrar ali aqui, ó, e passar por esse buraquinho aqui com auxílio do alicate de ponta. Já coloquei aqui, ó. Agora coloco uma argoela, uma porca, do mesmo jeito, mais duas argoelas e a borboleta. Já coloquei aqui, ó. Agora é só pegar aquele outro que eu fiz que não coloquei no fio e encaixar aqui, bem encaixado. Aí vocês, eu deixei aqui, vocês devem estar se perguntando por que eu não prendi o fio que eu prendi nesse parafuso aqui, por que eu não prendi aqui. Então vou explicar para vocês. Aqui embaixo ficou o fio ficou ligado nesse parafuso, mas aqui em cima o fio ficou ligado nesse parafuso. E esse aqui ficou só para prender aqui a resistência, para deixar ele esticado. Isso porque o tamanho do fio tem que ser de acordo a tensão da fonte que a gente vai usar. Então para a fonte que eu vou usar aqui, que é uma fonte 12 volts
e 1 ampere seria para mim deixar esse espaço aqui maior, ou seja, era para esse cano aqui ser mais alto, né? Então, para mim não deixar ele alto, né? Então eu deixo ele baixo mesmo e só estico ele aqui, e aqui eu deixo a sobra, o resto da sobra que tem que ficar para poder dar certo com a tensão da fonte. E até porque desse jeito tem como a gente fazer alguns reajustes, né? Porque se por acaso estiver esquentando demais, aí a gente pode pegar aqui e deixar o fio sobrar mais aqui e deixar ele ficar maior que essa sobra. E se não estiver esquentando, aí a gente puxa ele, encurtando ele para o fio que fica aqui ficar menor. Quando eu colocar o fio aqui eu vou explicar melhor. Então eu vou mostrar ali no computador um site que eu descobri que tem como calcular a corrente do fio de níquel. Então pessoal, vocês vão vir aqui no Google e vai digitar calculadora de fio de níquel. Aí nessa primeira página aqui, ó, que aparece esse nome aqui, calculadora online, vocês clicam, aí vai aparecer aqui, ó. Aí vocês vão preencher esses campos aqui. A força é a tensão vezes a corrente. Então no meu caso a tensão que eu vou usar é uma fonte 12 volts. Então a tensão é 12 e a corrente é 1 ampere. Então 12 vezes 1, 12. Então a força vai ser 12, que é 12 watts de potência. O diâmetro do fio que eu vou usar é 0,3 milímetros. Que eu vou usar o fio de níquel mesmo, mas vocês podem estar substituindo aí pela corda Mi do violão, que vai funcionar também. A alimentação é 12 volts, né, que é a tensão. O tipo de fio é esse aqui mesmo, níquel cromo. Pronto, até aqui só. Aí aqui já sai o resultado. Aí diz qual é o comprimento do fio. Comprimento do fio 77, no caso aqui é centímetro, porque a medida aqui está em metro. O zero aqui seria a medida do metro e depois do zero em centímetro. Então 77 centímetros. Então pessoal, o resultado lá do computador foi 77. Mas aí eu vou deixar aqui com 10 centímetros a menos. Vou usar 67. Porque no caso aqui a fonte também está alimentando um LED e um resistor. E aí acaba consumindo um pouco de corrente também. Então eu vou deixar com 67 o fio. Então vou primeiramente passar uma ponta dele aqui por esse buraquinho e prender ele aqui embaixo, na borboleta embaixo. E aqui embaixo não tem segredo, você vai colocar o fio entre uma arruela e outra e aperta um pouquinho aqui com a borboleta. Depois vocês pegam o alicate de ponta, segura a porca aqui e aperta mais a borboleta. Pronto, apertei aqui, agora eu vou pro outro lado aqui em cima do mesmo jeito. Vou colocar aqui entre uma arruela e outra. Aí eu pego aqui o fio com o alicate de ponta e dou uma puxadinha para cima e dou um arroxozinho aqui. Depois faço do mesmo jeito, seguro a porca e acosto mais a borboleta. Ela tem que ficar bem esticadozinha. Ó, aí fica essa sobra de fio aqui, tá vendo? Mas se vocês quiserem estar fazendo tipo uma molinha, só não pode estar deixar ele pegar um no outro, né? No meu caso eu vou deixar ele aqui solto mesmo, vou só colocar aqui a ponta do final do fio entre uma argoela e outra e vou apertar também do mesmo jeito, mesmo procedimento que eu fiz nos outros. Consegui fazer uma molinha aqui, ó. Essa regulagem que eu deixei ficou numa regulagem que não esquenta muito. Aí se por acaso de vocês verificar também que não esquente muito, vocês quiserem que corte mais, fique mais potente para cortar mais rápido, então vocês encurtam mais aqui, solta aqui e deixa sobrar uma pontinha aqui, encurtando mais esse pedaço aqui que ficou encolhido. Mas eu acho melhor assim porque o acabamento do isopor fica mais bem acabado e também força menos a fonte. E o arame também vai estar esquentando menos, vai ter mais durabilidade. Eu estou falando todas essas coisas assim baseado no meu conhecimento, eu não sou
profissional nessa área, né, na área de eletrônica. Possa ser até que eu fale alguma coisa aí que não condiza com a realidade, né? Mas o importante é que eu estou passando aqui da forma que eu fiz e deu certo para mim. Então agora eu vou pegar a fonte. Na verdade, pessoal, eu estou usando uma fonte aqui, ó, que ela tem 12 volts, ó, e 5 amperes. Ela marca aqui, só que eu já fiz os testes e ela não dá, ela só chega a 1 ampere. Ela não tá dando, é dessas fontes Paraguai, e tem muita fonte aí no mercado que não é de confiança. Até que se vocês for colocar uma fonte aí que na etiqueta tá falando 1 ampere, ela pode até não dar 1 ampere. Então possa ser até que não aqueça o fio, né? Então tem que ser uma fonte aí que você tenha certeza que tenha no mínimo 1 ampere, que é para poder aquecer o fio. E essa fonte aqui, se ela fosse uma fonte realmente tivesse 5 amperes, aí eu poderia até ia fazer o cálculo do fio, ia ser um fio quase nesse tamanho aqui, só ia passar um pouquinho só, né? Mas aí como ela só tem 1 ampere, então tem que ficar essa sobra de material aqui. Então vou encaixar aqui agora a fonte aqui no conector dela e vou ligar ela na energia agora para fazer o teste aqui. Eu já liguei aqui na energia, já acendeu o LEDzinho próprio da fonte. Esse LED aqui, ele pode servir até como referência para vocês. Se por acaso vocês, depois que vocês ligar o interruptor do cortador de isopor e essa luz ficar fraquinha, possa ser que esteja muito pesado para a fonte. E aí vocês têm que, significa dizer que vocês têm que aumentar mais aqui, deixar mais grande essa sobra aqui. E se não estiver esquentando, vocês podem estar diminuindo para esquentar mais aqui. Então vocês podem ver que eu vou ligar ali e só fica só um pouquinho fraquinho. Ó, na verdade nem ficou, porque a regulagem que eu fiz aqui não ficou forçando muito. Mas vocês já viram que a luzinha aqui, ó, acendeu, a luzinha que fica aqui no furo. E agora eu já vou começar fazendo um teste com isopor aqui, ó, mais ou menos uns 5 centímetros de espessura. Ele não fica tão rápido, mas se eu quiser deixar rápido é só encurtar o fio. Mas eu quero deixar assim, porque o acabamento fica perfeito. Ó, tá vendo? Se for um pedacinho fino assim, ele corta melhor, mais rápido um pouquinho. Mas o acabamento fica muito bom. Ó, o acabamento fica bem lisinho. Eu vou desligar aqui. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, esse projeto aí foi inspirado em um projeto aí existente na internet, né? Fiz algumas modificações e ele usou uma fonte 12 volts e de 1 ampere também. Só que o fio que ele usou aqui foi um fio bem fininho, quase que nem um fio de cabelo, que no caso foi de um ferro de solda. Um ferro de solda mesmo, um fio retirado de uma resistência de um ferro de solda quebrado, né? Então ele usou a mesma fonte, mas um fio mais fino, então ele não precisou deixar essa sobra de material aqui. Usou só um fio aqui do tamanho do espaço. Então se vocês tiverem o fio de ferro de solda, vocês podem usar ele também. Só que aí vocês podem até fazer o cálculo lá naquela calculadora. Aí o diâmetro do fio, em vez de vocês colocar 0,3, que no caso é esse que eu estou usando, vocês colocam 0,1 e vê o resultado de quanto vai ficar o comprimento do fio e vocês usam o comprimento do resultado que der. Mas pelo que eu vi, eu perguntei ao rapaz, ele disse que provavelmente seria 0,1. Então vocês fazem o cálculo com 0,1 que eu acredito que vai dar certo. Uma fonte 12 volts, 1 ampere com um fio de ferro de solda. Agora se for com um fio 0,3 milímetros de níquel cromo ou a corda de violão, que é a mesma espessura, aí vocês têm que deixar essa sobra aqui
de material. Deixar o fio maior no caso. Ó, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o níquel cromo que está no cortador de isopor. Ó lá, 0,3 milímetro. E eu tenho também aqui uma corda de violão. Ela vem com essas cabecinhas aqui, ó, no final, que é a Mi, é a mais fina do violão. É a Mi, ó, a mais fina e a primeira violão, ó. 0,3 milímetro também. Então eu fiz o teste com ela também. E ela também serve com a fonte 12 volts, 1 ampere. Porém deixando esse comprimento aqui de 67 centímetros. Uma parte esticada do tamanho que você quiser aqui. Se quiser pode até deixar maior um pouco, né? Desde que deixe essa sobra aqui, a sobra do restante, né? Vamos dizer, aqui tem mais ou menos 20, né? Aí para 67 dá 47, né? Então aí no caso aqui eu deixei 20 e vamos dizer assim 47 encolhido, né? E no caso se vocês deixar mais alto com 30, aí vocês deixam 37 encolhido. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar uma fita isolante aqui e cobrir essas partes da solda aqui, colar aqui para ficar mais isolado. Vou ver se eu prendo aqui também o interruptor com cola quente e vai ficar pronto aqui meu cortador de isopor caseiro. Então não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo se vocês gostaram, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas aí. E em breve estaremos postando mais um vídeo aí no canal sobre brinquedos de madeira, PVC, garrafa PET, brinquedos e algumas ideias que a gente vai tendo aí, a gente vai colocando no canal. Então é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.